Olá! A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que afetou e destruiu a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Mas, além das pessoas, ela também afetou a vida dos bichinhos, cuja vida era uma das últimas coisas com as quais todos estavam preocupados. No entanto, muitos deles, com suas habilidades inatas e sua inteligência, ajudaram seus donos a sobreviver a esses tempos difíceis. Como foi que um vira-lata de rua, que passou a vida inteira revirando latas de lixo, se tornou um herói? Descubra nesta história, que é baseada em fatos reais. França, março de 1918. Um cachorro corajoso corre pelos campos de batalha. Projéteis explodem ao seu redor e soldados feridos caem nas trincheiras e pedem ajuda. O cachorro encontra os soldados indefesos e chama os médicos militares com seu latido. Os homens são carregados em macas e agradecem ao seu salvador. Mais uma vez, o Stab fez sem medo um trabalho pelo qual nem recebe um pagamento. Let's go. We've got a war to win. Um vira-lata faminto fareja a calçada, na esperança de encontrar sobras de um açougue próximo. Mas o cachorro não encontra nada e fica olhando tristemente pela janela para costelas frescas e suculentas e fileiras de linguiças. Ele continua sua busca nas latas de lixo do beco, de onde é rudemente expulso por um homem com uma vassoura. Get out of here, you stinking mutt! O animal recua, passa por um buraco na cerca e pega alegremente um osso jogado nele com força. Sem acreditar na sua sorte, o cachorro corre pelas ruas movimentadas, incomodando os transeuntes. Ele se distrai e colide com umas pessoas que estão assistindo a algo com muito interesse. A colisão faz com que o osso saia voando e se perca no meio de tantas pernas. O cachorro vai atrás e vê soldados marchando. Eles estão indo para a guerra. A fome ainda atormenta o cachorro, e um dos jovens de uniforme percebe isso. Ele joga para o animal um biscoito que tira do bolso da camisa. Depois de engolir rapidamente a guloseima, o cão corre para a rua e se junta à formação e ao homem bondoso que o alimentou. O ano é 1917, no auge da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha e seus aliados e se juntam à Tríplice Entente. O Robert, que atraiu a atenção do cachorro, foi um dos vários milhões de americanos que concordaram em cruzar o oceano para ajudar os soldados franceses. Durante os 3 anos de guerra, eles não conseguiram se impor e grandes esperanças foram depositadas na ajuda do exército dos Estados Unidos. Robert e seus colegas militares vão para o acampamento e o cachorro é parado por 2 guardas. Mas o animal teimoso encontra um buraco na cerca e consegue entrar. Enquanto o comandante cumprimenta os recrutas que treinará no próximo mês, o vira-lata vai até a cozinha. Nesse momento, o cozinheiro está preparando costelas de porco e fica surpreso ao encontrar o cachorro, prestes a roubar uma delas. O grito faz com que o cachorro saia correndo da barraca em pânico, dê uma cabeçada no Robert e o derrube no chão. Ele cheira bem o bolso do cara, na esperança de encontrar algo saboroso. O soldado garante que ele já está vazio e corre para voltar para a formação. No entanto, o animal não vai embora e fica sentado por perto. O cachorro late animado em resposta ao discurso do comandante, e o homem se aproxima dele. At least he's ready. O sargento percebe que o Robert fica aflito quando ele pergunta quem é o dono do cachorro, mas ele não repreende o soldado, e sim ordena que ele cuide do animal e lhe dê comida. Depois que o pelotão é dispensado, o cara conduz o cachorro até o refeitório, onde passa a ordem do comandante para o cozinheiro. O homem cumpre a tarefa com relutância, murmurando xingamentos bem baixinho. Olsen e Schroeder, amigos de Robert, se sentam com ele à mesa. Eles ficam surpresos que o sargento tenha permitido que o animal fique e acham pouco provável que o coronel, que tem mais poder, apoie essa empreitada. Quando o cachorro se mete descaradamente no prato do Olsen, ele diz que odeia cachorros. Antes de ir dormir, o vira-lata tenta subir na cama do Robert, mas ele o impede e o ensina a dormir no chão, ao lado do beliche. No dia seguinte, os soldados saem para treinar e o cachorro marcha e corre junto com todos. No campo de tiro, ele não fica com medo dos disparos e obedece ao comando de trazer o alvo do Robert. Well done, soldier. Thank you, Sergeant. Not you. You missed the target completely. O vira-lata segue o novo dono por toda parte, e ele fica sempre feliz em vê-lo por perto. O sargento chama o animal de melhor soldado do pelotão, e diz que ele tem muito o que ensinar, se bem que é melhor não imitar todos os movimentos dele. Naquela noite, Robert batiza o animal de estimação de Stabby, por causa de seu lindo rabo cotó,
que ele abana freneticamente. O Olsen não desiste e alerta sobre a separação iminente do cachorro por causa do alto comando. À noite, Robert treina o Stabby para mostrar seu melhor lado. No dia seguinte, o sargento anuncia que sua divisão se chamará Yankees e que será uma das primeiras a ser enviada para a Europa. Ele diz que o mascote Stabby também é parte dela. O coronel aparece e não gosta nada do zoológico que encontra no batalhão. Robert se apresenta como o dono do animal e o Stabby demonstra suas habilidades prestando continência com a pata. O coronel fica impressionado e sua raiva se transforma em misericórdia. As long as that dog soldiers like that, he's as welcome as any man in this army. Carry on, man! Pouco depois, o pelotão passa por um treinamento com gás lacrimogênio. O Stabby fica alarmado ao ver os soldados colocando máscaras de gás e entrando em um edifício. Lá, o sargento libera o gás e manda eles retirarem a proteção. Os jovens ficam tossindo e sem ar e correm para fora. Mas isso são flores em comparação com as armas químicas usadas na guerra. Portanto, suas máscaras de gás devem estar sempre prontas. O Stabby, que ficou do lado de fora, também sente o efeito destrutivo do gás, que se espalha pelo chão e cobre o focinho com as patas. Mas para o cachorro, todos esses treinamentos do exército parecem uma brincadeira. Além disso, ele adora quando Robert joga uma bola para ele. Depois de conquistar o respeito e o amor de soldados e comandantes, o Stabby consegue derreter o coração do cozinheiro severo. Agora, o Stabby recebe guloseimas das mãos dele. Durante o almoço, o Olsen e o Robert perguntam ao Schroeder por que ele se alistou no exército, apesar de suas raízes alemãs. Do you see how people look at Germans these days? If I didn't join, I couldn't call myself an American. O dia do envio de soldados para a Europa vai se aproximando. O coronel manda os soldados se prepararem e enviarem cartas enquanto podem. Ele diz que está orgulhoso de todos e que espera que o Stabby ajude outro grupo de recrutas a se instalar no acampamento. O cachorro ainda não entende que será separado do dono, mas o Robert e seus amigos já estão muito chateados. O cara escreve para sua irmã Margaret sobre o medo da guerra e sobre não querer se separar de seu animal de estimação. Antes de partir, ele se despede do Stabby e promete voltar. Por último, ele lhe dá a primeira coleira de sua vida. O cachorro gosta muito de ver esse update no espelho. O Robert pega o Stabby pela coleira e o deixa aos cuidados do cozinheiro, que promete cuidar bem dele. O cachorro é amarrado a um poste e o dono lhe dá o comando para ficar no lugar. Mas o Stabby fica preocupado e percebe que algo estranho está acontecendo. Assim que é deixado sozinho, o esperto cachorro desamarra a corda e corre atrás do Robert. O pelotão já embarcou na locomotiva, que está partindo de uma estação que fica perto dali. O Stabby corre pelos trilhos e pula no vagão em movimento. Eles chegam ao porto, onde o cachorro fica feliz em ver rostos familiares. Os soldados entram no navio e o Stabby dribla habilmente os guardas, subindo nas caixas que estão sendo puxadas para bordo. O cachorro se esconde bem e vai para o navio junto com a bagagem. Quando chega a noite, ele segue o cheiro e sua longa coleira quase denuncia sua presença. No entanto, o Stabby chega em segurança à cabina, onde os soldados estão dormindo. São dezenas, ou melhor, centenas de camas, mas o cachorro lembra bem do cheiro do seu dono. Pouco depois, seu focinho identifica inequivocadamente as botas do Robert. Muito feliz, o Stabby pula direto no cara adormecido e ele acorda. Robert fica chocado, porém feliz, e abraça o inteligente animal de estimação. Olsen e Schroeder falam nos possíveis problemas que isso pode acarretar e os amigos colocam o cachorro em uma mochila. Eles tentam encontrar um lugar isolado para ele, mas logo na escada encontram o coronel e o general. Os caras caem desajeitadamente no chão e acabam se entregando. O cão inteligente bate continência junto com o dono. O coronel explica que o cachorro se tornou o símbolo do regimento, mas todos explicam que não trouxeram o Stabby a bordo e que ele conseguiu chegar lá sozinho. O cachorro dá ao general seu bastão e depois disso, ele não consegue mais ficar com raiva. Well, I guess it's better to have every man and every dog we can get in this fight. Make sure he receives some dog tag. Depois disso, o Schroeder esculpe o nome do cachorro e o nome da divisão na coleira. É assim que o Stabby se torna oficialmente um dos soldados. Seu navio continua cruzando as águas do Oceano Atlântico, mas o inimigo não dorme e muitos americanos morrem sem chegar à costa da França. As notícias são incompletas e chegam muito tarde, de modo que os parentes dos soldados só podem imaginar como eles estão. 2 meses depois, a irmã do Robert recebe uma carta dele, na qual ele conta sobre a heróica fuga do Stabby e a chegada deles no norte da França. Uma vez no campo de batalha, os amigos veem que a situação das forças aliadas é deplorável. Soldados exaustos e caídos congelam nas trincheiras.
Parece que perderam toda a esperança após 3 longos anos de guerra. O Stab nota vários ratos roubando comida dos franceses. Sem perder tempo, ele rapidamente começa a expulsar as pragas, o que imediatamente muda a situação para melhor. Mas ao amanhecer, um ataque brutal do exército alemão começa. Projéteis certeiros ferem e matam aliados na frente de seus amigos. O Stab percebe um movimento debaixo dos escombros e late para os resgatistas. Ele continua provando sua inteligência e ajuda a resgatar os soldados feridos. Mas os franceses ainda não são muito amigáveis e o cozinheiro se recusa novamente a dar ao cachorro sua porção de comida. Depois disso, ele insulta o Schroeder ao ver que ele é alemão. O Olsen se mete na briga, defendendo a honra do amigo. Eles são separados por um grandalhão chamado Gaston, que obriga os encrenqueiros a fazerem as pazes por meio de um beijo. Ele se apresenta para o Robert e anuncia que eles lutarão juntos. Ou melhor, que eles receberam a missão de espionar as tropas inimigas. O Stab fica desconfiado com o cara novo, mas o bondoso francês compartilha generosamente queijo e vinho, e eles rapidamente se tornam amigos. O Gaston detesta a comida dos soldados e sempre dá um jeito de encontrar algo melhor. Ele convida o Schroeder e o Olsen para acompanhá-lo e os amigos partem juntos. Eles passam por uma vila em ruínas. Após o bombardeio, nenhuma única casa ficou inteira ali. A triste visão vai ficar por muito tempo na mente do Robert. Ao ouvirem explosões, os amigos deitam no chão, mas o experiente Gaston explica que se trata de um ataque aliado. Ao chegar ao acampamento, o Gaston acompanha os americanos até a barraca e pela manhã acorda o sonolento Robert. Now let me sleep, Stubby. Just let me sleep a little bit more. Woof, woof. Juntos, eles montam em seus cavalos, pegam o Stab e saem para investigar. Eles se posicionam em uma colina, se escondem e observam o acampamento inimigo. Os alemães estão preparando um ataque com gás venenoso e o Gaston ordena um retorno urgente para avisar os outros. Mas no caminho de volta, eles são emboscados por um soldado inimigo. O Stab vê o perigo bem a tempo e empurra o Robert, evitando que ele leve um tiro. O Gaston os conduz até os cavalos, mas os animais se assustam com os tiros e fogem. Deixar a colina torna-se muito perigoso. Então, Robert mostra ao cachorro uma máscara de gás e ordena que ele avise os aliados sozinho. O cachorro corre para as trincheiras o mais rápido que pode. Chegando lá, ele fica puxando o sargento pela máscara de gás. O homem entende o que ele quer dizer e dá um sinal para os outros. Mas o esperto Stab não para por aí e ainda ajuda a avisar os soldados adormecidos. Bombas de gás venenoso explodem sobre as trincheiras e a nuvem verde se move em direção a uma vila próxima. O Stab chega bem a tempo, e isso dá às pessoas tempo para se preparar para o ataque. Eles colocam máscaras e se trancam em suas casas. O único que ficou sem máscara de gás foi o próprio cachorro, mas o Robert e o Gaston chegam a tempo e o levam para dentro de uma casa. O francês joga um pano úmido no focinho do cachorro, o que permite que ele sobreviva à onda de substância mortal que cobre o céu. Conforme o gás venenoso é levado pelo vento, os moradores começam a agradecer ao Stab e aos soldados de todo o coração. As pessoas que foram salvas compartilham generosamente sua comida com o Robert e o Gaston, mas as difíceis condições da guerra ainda não permitem que eles fiquem satisfeitos. O francês reclama da falta de carne e o Stab volta a surpreender a todos ao pegar um coelho para o jantar. Os talentos culinários de Gaston permitem fazer da caça uma verdadeira iguaria. Nesse meio tempo, Olsen e Schroeder fizeram amizade com os franceses e aprenderam a jogar com eles um jogo de bola da região, a petanca. O Stab não entende as regras e rouba as bolas, irritando os soldados. O Gaston ensina boas maneiras ao brincalhão e dá a ele uma merecida porção do coelho. Após a refeição, o francês convida o Robert para um passeio. Ele mostra ao jovem uma foto de sua família. Infelizmente, ele não vê sua esposa e suas 3 filhas há 2 anos. Robert também fala sobre seus entes queridos. Sua irmã mais velha, Margaret, substituiu sua mãe e agora cuida de suas irmãs mais novas. She cared for our mother before she passed, and my dad passed away when I was 5. O cara tem esperança de voltar para os Estados Unidos e começar sua própria família. O Gaston aprova a ideia. Embora a esposa dele viva enchendo o saco dele, ele sente muita falta dela. Ele também espera que a ajuda dos americanos possibilite acabar com esta terrível guerra o mais rápido possível. Em sua vida de civil, o homem era chefe em seu próprio restaurante e foi lá que aprendeu inglês também. Robert trabalhava como vendedor em uma loja de ferramentas. O trabalho não era dos melhores, mas era em sua terra natal. O Gaston diz que, depois de um delicioso jantar em boa companhia, qualquer lugar pode ser seu lar. O sol desaparece no horizonte, revelando um pôr do sol surpreendentemente belo aos seus olhos. You know, on the night like this, we can forget about the war.
Algum tempo depois, as formações aliadas são atacadas. O sargento tenta desesperadamente enxergar o soldado que não conseguiu chegar à trincheira. Nada é visível no meio da fumaça, e o Stabby corre para encontrar o homem ferido. Arriscando a vida, ele desvia de projéteis e balas, e encontra o soldado que lhe estende a mão e pede socorro. Robert e Gaston dão cobertura aos enfermeiros, que também são auxiliados por uma cortina de fumaça armada pelo sargento. A retirada transcorre sem intercorrências, e o cachorro fica com mais uma vida salva em sua conta. Mais tarde, eles ficam sabendo que o batalhão está sendo transferido para outro lugar. Todos começam os preparativos para a mudança e fazem as malas. Antes de partir, uma moça da vila dá ao Stabby uma capa que foi feita para ele. O Gaston completa o conjunto com um segundo item, uma máscara de gás especial para cães. O francês nota que a garota gostava do Robert. É uma pena, mas eles têm que se despedir e os soldados vão embora. Seu pelotão passa a fazer parte da defesa de Paris, que é o principal alvo das tropas alemãs nos meses seguintes. As batalhas por lá tornam-se muito grandes e sangrentas e exigem a participação de todos os que podem pegar em armas, incluindo os cozinheiros e enfermeiros. O coronel americano recebe o Gaston e o Robert. O Stabby reconhece o velho amigo e pula em sua mesa. Eles são enviados para as trincheiras, onde o cachorro fica nervoso e avisa seus amigos sobre um ataque iminente. Gaston e Robert lutam lado a lado e avançam. Eles se preparam para armar uma armadilha para o inimigo. O Stabby atrai 3 alemães e eles são capturados. Mas a luta continua e uma granada inimiga cai a 1 metro do Olsen. O Stabby a agarra e a carrega para longe do amigo. Uma explosão é ouvida. Robert corre atrás do animal e o encontra inconsciente. Em pânico, o jovem agarra o cachorro e o leva para o hospital de campanha, sem saber a quem recorrer. Ele e o Gaston abordam os enfermeiros, tentando chamar sua atenção, mas os médicos estão ocupados com os feridos e não têm tempo para o cãozinho. He's one of us. He saved lives. Please, Doc. Infelizmente, o Schroeder também ficou gravemente ferido. No final, eles concordam em levar o Stabby na mesma ambulância que o soldado. A separação do cachorro e do Schroeder, assim como a falta de notícias sobre o estado deles, deixa o Robert muito mal. O céu sobre sua cabeça está constantemente coberto de nuvens e as chuvas tornam a vida nas trincheiras um inferno. Os ferozes ataques dos alemães os fazem sofrer perdas e recuar para o interior da França. O Gaston apoia seu amigo o máximo que pode. A única coisa que resta ao Robert é correr para a batalha para vingar seus amigos e acabar com a guerra o quanto antes. Ele fica feliz por saírem das trincheiras e se secarem um pouco, mas outro golpe está chegando. O francês recebeu ordens de retornar ao acampamento. Já o Robert seguirá em frente com os americanos. Antes de partir, Gaston quer dar a seu jovem amigo uma palavra de despedida. Just take my advice. To stay alive, you need to feel fear. O Robert achava que era justamente o contrário e que o francês não tinha medo de nada. O Gaston diz que o humor o ajuda a proteger seu coração frágil, que sente muito medo. Robert se despede tristemente de seu amigo, com a esperança de se verem novamente. Nas semanas seguintes, os aliados partem para a ofensiva e a linha de frente começa a se mover em direção aos alemães. O Robert escreve uma carta para sua irmã dizendo que não tem notícias do Stabby há 1 mês. Junto com Gaston, eles se autodenominavam os 3 mosqueteiros. Mas agora, só sobraram ele e o Olsen. Ele minimiza a gravidade das condições em que se encontra, para não preocupar muito a Margaret. O Robert começa a ter uma tosse chata, mas não dá nenhuma importância a ela. Porém, sua doença logo assume o controle. Olsen encontra o amigo passando mal e chama os médicos. Nesse meio tempo, o Stabby vai melhorando, suas patas estão se curando pouco a pouco, e o cachorro sai para dar um passeio pela área. Ele sai mancando, não consegue encontrar seu dono em lugar nenhum e se afasta cada vez mais do hospital. Ao sentir o cheiro inesperado de comida em umas ruínas, o Stabby se depara com 2 alemães que estão assando salsichas em uma fogueira. O pequeno soldado aproxima-se da guloseima, rouba-a e sai correndo. Os médicos diagnosticam o Robert com uma gripe muito perigosa, que matou um grande número de pessoas em 1918. O Olsen é informado de que o amigo tem poucas chances de sobreviver. Inconsciente, Robert chama pelo Stabby e corre para a batalha. Nesta altura, o cão, com as últimas forças, vaga sem rumo e cai de cansaço por causa das patas que ainda não sararam bem. O Olsen continua de plantão ao lado do amigo, e uma noite houve um farfalhar suspeito nos arbustos. Temendo um ataque de um inimigo ou de animais selvagens, ele pega um rifle e se aproxima. Robert já está tão doente que os médicos não têm mais esperança. De repente, o Olsen aparece com o Stabby, que novamente, contra todas as probabilidades, voltou para o dono. Esse encontro faz o rosto exausto do Robert se iluminar com um sorriso. Nos dias seguintes, o Stabby ajuda o cara a recuperar sua vitalidade e finalmente se recuperar.
Após 6 meses de batalha e dificuldades, Olsen e Robert têm sua primeira dispensa. Eles embarcam em um trem com destino a Paris e são inesperadamente acompanhados por Shredder. O amigo finalmente se recuperou de seus ferimentos e agora abraça seus companheiros. Os rapazes aproveitam o descanso na capital e se encontram com garotas. Robert fica com o animal de estimação de quem tanto sentia falta. Pela primeira vez em muito tempo, ele toma um banho relaxante. E quando desce para o café, os parisienses cumprimentam ele e o Stabby com todas as honras. Depois de ver os pontos turísticos e escrever outra carta para Margaret, o Robert retorna ao posto do exército. A guerra está chegando ao fim, os alemães estão recuando. No entanto, a luta continua e Stabby avista um espião inimigo bem a tempo. Ele guia o dono e juntos eles capturam o inimigo. A dupla recebe uma recompensa por isso. I confer the honorary rank of Sergeant on Stubby, the regimental mascot. O Robert também é promovido, mas apenas a cabo. Ou seja, agora o Stabby superou o dono. Mas isso não incomoda nem um pouco o cara. Para completar a felicidade, ele vê o Gaston novamente. O francês também compareceu à cerimônia. Depois disso, os Yankees tiram uma foto de lembrança e todos os grandes jornais publicam a notícia sobre o bravo cachorro, que se tornou um herói nacional. O comandante do batalhão de tanques coloca o Stabby em um tanque e conduz solenemente a procissão. Robert está muito feliz pelo seu fiel amigo. Juntamente com os aliados, os amigos estão avançando e empurrando a linha de frente para cada vez mais longe de Paris. Quando chegam às trincheiras alemãs, eles ficam impressionados com como elas são bem construídas. De repente, um soldado informa que o inimigo vai admitir a derrota e interromper as hostilidades. Embora o sargento confirme a notícia, ele revela que a trégua só começará no dia seguinte. Até lá, a luta continuará. Os soldados ficam perplexos. Por que continuar o derramamento de sangue? Olsen mal pode esperar para voltar para os Estados Unidos, relaxar e começar uma família. Why can't we just leave now? Just think. One last push and we're all going home. Os amigos relaxam, discutindo planos para o futuro. Gaston teme que, após a longa separação, suas filhas já não o reconheçam. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, começa a batalha final. Os aliados recebem ordens para partir para a ofensiva, mas sofrem um ataque da artilharia inimiga. O Gaston se vê cara a cara com 2 alemães, que exigem que ele baixe as armas. Robert e Stabby chegam a tempo de recuperar a vantagem numérica. Eles continuam com o dedo no gatilho e se expõem a um perigo mortal até o último minuto da guerra, mas os alemães baixam suas armas quando soa uma sirene que anuncia o cessar-fogo. Robert fala que são 11 horas, a guerra acabou. Os amigos vão se reunir com os demais. Eles veem o Shredder, mas não conseguem encontrar o Olsen em lugar nenhum. De repente, Stabby encontra seu capacete no chão e o leva para o Shredder. Ele está perfurado. O luto invade os amigos, que perderam um camarada nesta batalha sem sentido, que já não decidia mais nada. Mais tarde, os franceses dão aos americanos uma bola de petanca e prometem se lembrar do Olsen, que os ensinou a jogar pôquer. Gaston se despede de Robert e Stabby com todo o coração. All for one. And one for all. Vive la France! Os Yankees chegam em casa, onde são recebidos como heróis. Eles descem do navio e Robert vê sua família. O Stabby é colocado no capô e é carregado com honras para o meio da multidão. Um fotógrafo captura um momento memorável. O Stabby continua sendo o cão mais condecorado da história do Exército dos Estados Unidos. Ele participou de 18 batalhas, 4 campanhas militares e serviu por 18 meses. A raça exata do Stabby permanece um mistério. Nos noticiários da época, ele era descrito como um Boston Terrier ou um American Bull Terrier de rua. Uma descrição mais completa dos pesquisadores dizia que o filhote tigrado devia suas origens, em parte, à família dos Boston Terrier, uma raça tão nova que até seu nome mudou várias vezes ao longo do tempo. O Stabby morreu em paz, em casa, em 1926. Ele foi homenageado com o obituário do New York Times e recebeu póstumamente o coração púrpuro por seus ferimentos em batalha. Essa condecoração passou a ser concedida depois da Primeira Guerra Mundial. O Stabby foi empalhado e, junto com sua capa e medalhas, se encontra em exibição no Museu Nacional da História Americana, em Washington. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários. Seu animal de estimação já salvou você, mesmo que menos heroicamente? E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que mais histórias legais sejam publicadas o quanto antes.